Compartilhar minha tela. Bom, então, só para dar uma prévia aqui, ó, que qual que era a ideia, né? A imagem que vestimos. Era pensar nossas relações com as roupas, como elas dizem sobre quem somos ou quem imaginamos ser, né? Como elas podem expressar nosso estilo de vida, emoções momentâneas, personalidade, grupo aos quais nos identificamos e dos quais queremos fazer parte, as nossas memórias, né? Então, a fotografia de moda em diálogo com fotografia de retrato, e aí são os eixos que nós vamos, que eu vou trazer um conteúdo para a gente pensar em como abordar eles para o trabalho de campo na fotografia, fotografia de moda e fotografia de retrato, junto com a direção de modelos, direção e abordagem de pessoas para fotografia, e aí a antropologia visual, com a perspectiva de como abordar pessoas, com a profundidade do olhar, do que é cultura material, pensando a roupa como cultura material, são os eixos, tá? que nós vamos abordar para pensar a elaboração das fotos desse trabalho, tá? Então, possibilita pensarmos a relação entre pessoa e vestuário a partir das perspectivas pessoais das pessoas fotografadas, né? E aí eu pensei mulheres expressando aspectos das suas personalidades por meio dessas peças de roupa que escolhem vestir, junto com o ponto de vista da fotógrafa, que faz essa conexão entre a imagem, o vestuário, a personalidade e a memória ao elaborar a fotografia. Por que pensei moda e roupa, vestuário? Porque é um tópico social que aborda diretamente a mulher, né? Por todas as questões que, desde exigências de padronização de corpos e de vestir, e de formas de se relacionar por meio de uma imagem que é inserida como uma identidade num vestuário, a moda ela afeta muito diretamente, principalmente as mulheres, no nosso contexto. Então, por isso eu pensei essa temática de vestuário e de moda, tá? Então, esse projeto tem o intuito de afinar a percepção das fotógrafas, as nossas, né, na prática, sobre como expressar na elaboração da imagem essas personalidades das mulheres fotografadas a partir dos seus relatos dessas mulheres sobre os motivos de escolha das peças de roupas para ser fotografada com elas, né? Mas sem deixar de colocar ênfase na importância da materialidade dessas roupas, ou seja, enfatizando na imagem, aí, a partir dos princípios de fotografia de moda, que é o conteúdo que eu vou trazer aqui sobre quais são eles, a peça de roupa como um gatilho central, né, que permite a gente enxergar aspectos da personalidade dessas mulheres fotografadas. Então, nesse sentido, o resultado final do trabalho, que seria as fotografias e os textos de relatos das fotografadas, né, e os nossos, seria também relatos sobre a perspectiva e desejo dessas pessoas, que surgem quando vestem determinadas peças de roupa ou a partir da sua relação com o vestuário, ao mesmo tempo que expressa o ponto de vista da fotógrafa sobre moda, sobre o retrato e sobre a mulher na imagem, tá? Então, esse é o contexto temático. O objetivo é o quê? Com as fotógrafas do Fotoclube de Mulheres e as mulheres fotografadas, e aí eu coloquei além dos possíveis parceiros, porque a ideia é elaborar um varal de fotos para ser exposto junto com uma revista digital, tá? E um link nessa revista digital constando o making-off desse processo, que seria, de certa forma, do ponto de vista antropológico, visual, que nós vou mostrar daqui a pouco, o nosso diário de campo. Vamos dizer assim, que são as nossas percepções, os nossos vídeos desse processo de estar elaborando esse trabalho, desde a escolha, quem que eu vou fotografar, quem que eu vou convidar, até o processo de estar com a pessoa ali fazendo a fotografia. Então, realizar um trabalho de fotografia de moda, com ênfase em uma abordagem antropológica visual da relação das pessoas do vestuário, entendido como cultura material, com a atuação das fotógrafas do Fotoclube de Mulheres, tá? Elaborar uma exposição em forma de varal fotográfico, uma revista digital com as fotografias e textos elaborados, escolhidos pela equipe, referente às perspectivas das pessoas fotografadas e das fotógrafas, sobre vestuário e sobre a realização do trabalho. Enfatizar a relação entre vestimento, sentimento e percepção de si das fotografadas. Ampliar a bagagem visual das fotógrafas, na prática, referente à forma de expressar narrativas visualmente a partir das técnicas de fotografia de moda, fotografia de retrato e antropologia visual, tá? Então, nós estamos em 11. Cada uma vai escolher uma modelo convidada. Modelo aí pode ser ou uma parente, uma amiga, uma pessoa da rua, que você encontra na rua e começa a conversar e fala sobre o projeto e ela aceita participar.
tá? Cada uma convida uma pessoa que não seja do Fotoclube de Mulheres, para a gente não ficar só entre a gente, ter esse desafio de aprender a abordar pessoas, convidar e falar do trabalho, tá? O local escolhido pode ser, e aí aqui é mutável, a gente pode repensar juntas, uma mesma locação externa para todas as fotógrafas, para a gente fazer no final de semana, um sábado e domingo, metade fotografa num sábado e outra no domingo, por exemplo, que possibilite variar, se for o caso, o fundo, a composição de cada foto a ser definida. Por exemplo, casa das pessoas convidadas, se elas permitirem, eu tenho um apartamento disponível em Ondina que poderia ser, embora ele seja pequeno, Palacete Rodin, Museu Carlos Costa Pinto, enfim. O que a gente puder, de preferência, um que seja seguro e gratuito, de preferência, né? Para a gente ter mais tranquilidade. Em ambientes que não tenham tanta poluição visual de fundo, mas que possibilitam um diálogo que pode ser interessante para enfatizar a relação entre a pessoa e o sentimento, a percepção e a motivação dela referente àquela peça de roupa que ela escolheu, que ela vai contar sobre ela e por que escolheu, para ser o fio condutor da sua fotografia. Ao mesmo tempo que permite uma ligação estética entre todas as fotografias realizadas. Poderia ser essa ideia, ou tem uma outra abordagem que é bem antropológica mesmo, que é fazer uma perspectiva de você ir no local da pessoa, se ela permitir. Por exemplo, a pessoa te permite ir na casa dela, você conversar com ela, ir na sala dela, aí ela te leva ou no quarto dela para mostrar o guarda-roupa dela, ou ela põe uma roupa que é fotografada no espaço dela, no contexto. Porque o contexto deste local, dessa locação, também diz muito sobre aquela história que ela vai te contar, do que aquela roupa que ela escolheu colocar para modelar para você, significa e traz a ela, traz à tona de emoção, ou de história, ou de memória, tá? A curadoria, cada fotógrafa vai escolher a sua foto que quiser expor em formato de varal de fotos, a gente pode ver uma ou duas fotografias para cada uma faz a sua própria curadoria, e para essa revista digital final, que vai ter, no caso da revista digital, a elaboração de um breve texto, constando o depoimento dessa pessoa fotografada sobre o motivo dela ter escolhido a peça de vestuário. Então, é interessante a gente gravar, falar com a pessoa, posso gravar o seu depoimento aqui, por que dessa peça de roupa, né? Para poder a gente conseguir daí extrair um pequeno texto para dizer, né, por que daquilo. E também o texto sobre o próprio depoimento nosso, referente a como foi realizar esse processo, tá? Dessa fotografia com essa pessoa, para esse projeto. Então, a ideia são encontros online para debate sobre antropologia visual. Começando por hoje, eu vou apresentar o conteúdo agora, sobre o que é antropologia visual e cultura material, fotografia de modo de retrato, direção fotográfica de modelo e abordagem de pessoas para fotografar, sobre o desenvolvimento das ações do projeto. Então, são 3 reuniões virtuais. Eu botei 3 domingos, porque usando hoje como modelo, né? 10, que é de hoje, 17 seria o próximo, e 24. Porque aqui eu apresento hoje antropologia visual, cultura material, e essa ideia do projeto geral, e a gente conversa. Dia 17 eu falo fotografia de moda e retrato, de moda e retrato, né? E aí a gente fala também se a gente já trouxe alguma locação, se as pessoas já têm quem convidar e etc. A gente conversa isso juntos. E aqui eu falo sobre direção de pessoas na fotografia e abordagem delas a partir da perspectiva antropológica de trabalho de campo, tá? E aqui o encontro presencial para elaboração das fotografias. Eu sugiro o último final de semana de setembro, 30/9 primeiro, sábado e domingo, e depois mais 3 encontros em outubro. Aí eu botei domingo aqui também, mas a gente pode ver um sábado, enfim, para a seleção das imagens e os textos para o varal de fósforo para a revista digital, e o debate sobre o layout do varal e da revista, né? Para chegar no dia 28, exposição do varal e revista, abertura, dia 28 de outubro, que é um sábado. Aí eu pensei, a gente pode tentar expor isso aqui, a depender da qualidade, do conteúdo que ficar interessante, num shopping Barra da Vida, que são lugares que lidam com moda, né? Com relação da roupa, cultura material. Então, num lugar assim, entendeu? A gente vê a possibilidade de fazer uma exposição assim, ou na própria locação, dependendo da locação que a gente escolher para fazer. Ou lá, enfim, do lado lá do Hub, esqueci aquele lugar que abriu, né? Do lado do Hub, que a gente ia até atuar lá e depois acabou que não atuamos, ou qualquer outro lugar de Salvador, mas eu acho o shopping interessante porque tem tudo a ver com a ideia de shopping, né? De roupa, de moda e mulher e imagem, né? Então, locação para externo, no final de semana, né? Para realização de todas as imagens, aí a gente bota metade fotografa num dia e no outro. O legal da gente encontrar para fotografar juntas, por um lado,
é a gente poder auxiliar uma outra, uma ser assistente de fotografia da outra. Por exemplo, eu tenho um rebatedor, que é aquele rebatedor padrão circular, que é branco, prateado e dourado, para levar para poder, se fizer numa externa, né? Eu tenho um flash com rádio flash, para quem quiser usar, e tripé. E aí a gente pode uma auxiliar a outra se tiver presencialmente, inclusive na questão de direção e de fazer o making off uma da outra, né? Enquanto uma está fotografando e direcionando, a gente dá, por exemplo, 1 hora para cada um fotografar seu modelo na locação, a outra está ali fazendo, auxiliando e fazendo o making off daquela pessoa. A vantagem de fazer juntas é essa. Por outro lado, a vantagem de fazer no espaço da pessoa é que a gente tem muito mais profundidade de imergir no contexto e na realidade da pessoa e entender de fato a relação dela com os objetos do espaço, né, dela ali, com as roupas e etc., qual que é a relação, as histórias por trás do não dito, né, que fica ali na imagem. Então, a gente pode pensar isso, o que vale mais a pena, ou a gente fazer junto, ou a gente deixar para... Ou cada uma faz de uma maneira, ó, a minha modelo eu vou fotografar na casa dela, nós 3 vamos fotografar juntos em tal lugar, entendeu? Pode ser também. Aí a gente vai dividir, cada uma, a impressão das fotos, a gente vê o varal de fotos, qual vai ser o tipo de papel e etc, e cada uma custeia o seu, né, a sua foto, e a revista digital não tem custo inicialmente. E aí a gente vê onde for expor. Futuramente, se isso der certo, conseguir, sei lá, um shopping barra da vida, ver se eles conseguem patrocinar a gente para fazer elas um formato retrato maior, né? Tipo quadro, né? Aí eu botei aqui, ó, que o cenário poderia ser diferente, a depender do contexto. Já falei aqui o making off, que seria esses depoimentos das modelos sobre as peças escolhidas e durante a realização das imagens, né? Também editado de forma coletiva, e nesses encontros de outubro para isso, né? Sendo os depoimentos desses momentos diários, do diário de campo, que seria feito por cada uma. E após o material final elaborado, a intenção é buscar parceiro para a exposição do varal de fotos e, quem sabe, das fotografias em formato maior. Ia ficar lindo, né? Se a gente conseguisse essas mulheres, a gente fotografar essas mulheres, fazer uns retratos bonitos, né? Em shoppings, coisas assim, grandes, né? Em grande formato. Vamos ver, quem sabe. Nem que seja tipo Lamb, né? A gente vê a possibilidade. Então, essa é a ideia inicial do projeto, tá? Aí eu vou passar agora aqui para o conteúdo. Bom, a primeira ideia do conteúdo era esse aqui, que é o tema do projeto. Então, do nosso tema, mulheres e a sua relação com a vestimenta e moda. Então, a moda desempenha um papel fundamental na vida das mulheres, influenciando sua autoestima e expressão pessoal. Vamos explorar a relação das pessoas que formos fotografar com a roupa e com vestir, a fim de perceber quais são os sentimentos, sensações, perspectivas, conceitos, pensamento e comportamento envolvido nessa relação. A fotografia será uma forma de sintetizar essa relação, destacando a pessoa e a vestimenta escolhida por ela para ser fotografada. Utilizaremos uma abordagem antropológica visual para desenvolver o trabalho, com técnicas de fotografia de retrato, fotografia de moda, além de direção fotográfica de modelos, materiais finais, exposição tipo varal de fotos, revista digital, making off, etc. A importância da moda na vida das mulheres, autoexpressão, né, gente? Que a moda permite que a mulher se expresse sua individualidade e estilo pessoal, destacando sua verdadeira essência, mesmo que não queira. A mídia e a grande marketing de moda em cima da mulher tem esse peso, né? De que a moda e a vestimenta devem ser uma forma de autoexpressão. Então, eu acho interessante a gente abordar uma fotografia, um trabalho fotográfico, com essa perspectiva mais antropológica, para entender essa relação social para uma perspectiva feminina, né? Para a mulher e da mulher com a vestimenta. Confiança. Vestir-se bem aumenta a autoconfiança, proporcionando uma sensação de empoderamento e positividade. Muitas vezes isso acontece. Criação de identidade, né? Que a moda possibilita que as mulheres criem uma identidade única, transmitindo sua personalidade ao mundo. E até grupos, né? As tribos urbanas que usam vestimenta para si. Influências da moda na autoestima, na autoaceitação. A moda promove a aceitação do corpo, incentivando a mulher a se amar e celebrar. Ou não. Ou promove, né, uma necessidade de um corpo padrão. Muitas mulheres falam aquela coisa, né, que é muito de... eu não estou com corpo de verão, não vou colocar o biquíni para ir para a praia. Isso é uma coisa que vem dessa indústria de beleza e moda,
muito forte, que hoje tem tentado se quebrar esses padrões, claro, né? A própria moda e a própria indústria de moda tem tentado quebrar esses padrões, ainda que utilize isso como uma forma mercadológica também, né? De tentar levantar uma bandeira como uma forma de mercado, acessar um outro mercado lado B. Mas, de toda forma, está aí, né, dentro desse tema da moda, essa questão da relação da autoestima feminina com o vestir, né? Ou o que se veste com a imagem de corpo que se quer passar, ou a imagem de autoconfiança que se quer passar, ou de determinado tipo de personalidade ou identidade. Então, a acessibilidade, a moda inclusiva e diversa permite que as mulheres se identifiquem e se sintam representadas, promovendo uma imagem corporal mais positiva. E isso é o que a moda hoje tem tentado fazer, né? Opa, deixa eu voltar. Empoderamento, o estilo pessoal possibilita que as mulheres expressem sua força interior e projetem seu poder individual para o mundo também, né? Muitas mulheres usam a forma de vestir como uma de identidade étnica, né? Ou identidade de qualquer outra questão pessoal, de gênero, né? Quebra de padrões de gênero, etc. Então, estilo de moda, tem vários, mas aí classicamente no campo da moda, você tem moda casual, né, que conforto e estilo para o dia a dia, moda elegante, moda boho, athleisure, né? Tem várias outras, romântica, etc. E tem várias outras, original, criativa, né? Que são essas perspectivas que essas grandes companhias de moda, as grandes marcas de moda utilizam para fazer suas coleções e nos estimular a um consumo para se adequar à sua imagem, a determinada forma de expressão de identidade, ou de expressão de feminino e de mulher. Então, é importante a gente entender como isso atua nas nossas modelos, nas mulheres que nós vamos conversar, como que funciona isso nelas, porque isso também reflete em nós que somos mulheres, né? E nós, como fotógrafos, que fotografamos mulheres. Então, desafios da indústria da moda, padrões irrealistas, né? A indústria da moda muitas vezes impõe esses padrões irreais, afeta a autoestima e a saúde mental das mulheres. Falta de diversidade, né? Falta de representatividade na indústria, limita a diversidade de estilo de corpos, excluindo muitas mulheres, né? Sustentabilidade, né? A moda rápida e descartável tem um impacto gigantesco ambiental, desde a cadeia produtiva toda de moda e a descarte de roupa, né? E a indústria precisa se tornar mais sustentável e consciente, tá? Então, concluindo essa parte, moda, autoexpressão é uma forma de arte que permite que as mulheres expressem sua identidade única e personalidade. A inclusão, é essencial que ela se torne mais inclusiva, celebrando essa diversidade, promovendo a aceitação de todos os corpos, né? Então, como essa questão do vestir influencia muito a visão de si mesmo, né? Empoderamento, a moda tem o poder de empoderar as mulheres, permitindo que elas se sintam confiantes no controle da sua própria história. Olha o poder de uma vestimenta, né? De um item de cultura material nesse aspecto. Então, não esquecer, para a gente não deixar de fazer o nosso diário de campo visual, pequenos vídeos, até com celular que seja, foto, anotação desse processo de desenvolvimento das etapas desse trabalho para o projeto, pois nós vamos fazer o making-off do projeto a partir desse material diário. É como se a gente fizesse, sabe esses stories de Instagram? Você posta ali, está no trabalho, vai fazendo os videozinhos, nem que seja em celular, ou as fotos desse processo, porque isso vai ser o making-off do processo de cada uma, tá pensando quem que vai pensar para convidar, né? E durante, né, a conversa com a pessoa também, etc, tá? Então, bom, essa foi essa parte da temática, e eu vou apresentar aqui, por fim, um curso muito interessante, pessoal, não sei se vocês conhecem a Doméstica, que é esse site aqui, ó, domesticaconk.org, tem diversos cursos na área criativa, eles não são caros, esse aqui custou R$28, R$24, eu acho. Ele é de antropologia visual com o professor Franklin Lopes, tá vendo? Que é antropólogo visual. Ele é um curso bem completo, mas ele é bem direcionado para quem quer fazer um projeto final em formato de etnografia visual. O que eu vou utilizar da antropologia visual aqui, e eu já conversei com ele, vou apresentar duas aulas dele aqui hoje, são rápidas, tá? 7 minutos, introdução das aulas. Eu vou apresentar porque fala o conceito de antropologia visual para a gente poder capturar essa perspectiva que é a que a gente vai usar para abordar moda e roupa e cultura material, tá? Que é aqui, ó, esse aqui. Então, eu vou passar aqui eu acho, deixa eu ver se está compartilhando o áudio do meu telefone também, do meu computador.
Deixa eu ver aqui, quer ver? Eu acho que para compartilhar eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar novamente. Eu vou, tá? Aqui, deixa eu compartilhar novamente. Compartilhar som do computador. Agora eu acho que vai. Então é isso, vou colocar aqui. Vocês estão ouvindo o áudio? Uma musiquinha? Nesta aula, vamos falar de conceitos básicos da antropologia visual, onde se aplica e, principalmente, para que serve quando usamos antropologia visual no nosso cotidiano. Mais do que um método de coleta de dados, a antropologia visual é uma forma de experienciar, investigar e representar o mundo ao redor. Sempre que saímos de casa, estamos rodeados de imagens, e ainda assim, dentro de casa também, circundado por objetos. Então, tudo que nos toca os olhos tem a ver com antropologia visual. Antropologia visual é uma forma de fazer uma pesquisa por meio de imagens. É uma maneira de traduzir por meio de imagens aquilo que a gente simplesmente não consegue contar por meio de palavras. Então, é uma forma da gente, em alguma medida, fazer uma pesquisa de maneira subjetiva, investigando exatamente aquilo que nos faltam palavras para dizer. O legal da antropologia visual é que, em todas as áreas da nossa vida, ela se faz presente. Até a própria construção desse set é antropologia visual. A escolha de onde colocar cada um desses objetos, como eles compõem, está relacionado a uma forma de organização que se insere e está inscrito dentro de uma cultura. A antropologia visual ajuda a gente a entender o que é normal, o que é esperado de uma determinada situação. Se atrás de mim, por exemplo, tivesse o cenário de um banheiro, isso ia causar uma estranheza. Como atrás de mim estamos simulando uma sala, isso sugere algo que seja normal, simula um ambiente doméstico. A antropologia visual serve exatamente para isso, para criar um conjunto de códigos e signos que a gente consiga reconhecer e entender o que é normal. A função básica da antropologia visual é transpor os limites da linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, a gente pensa num conjunto de códigos e regras gramaticais, num conjunto de palavras. Só que faltam palavras para descrever tudo aquilo que a gente percebe e reconhece por meio do nosso olhar. Então, a antropologia visual ajuda a gente a materializar essas impressões, essas experiências visuais que a gente tem em relação ao mundo e, principalmente, identificar padrões. Muitas vezes a gente não sabe com clareza por que a gente faz alguma coisa, mas isso se expressa de uma forma bem objetiva dentro do nosso cotidiano, a partir dos objetos e a partir da linguagem visual que a gente constrói em torno da gente. Um exemplo de antropologia visual e para que ela serve está relacionado com moda, por exemplo. A forma como a gente se veste é uma experiência e uma perspectiva estritamente visual de nós mesmos, né? Quando a gente escolhe as roupas que a gente usa e que vão fazer parte do nosso repertório de estilo, a gente nada mais está do que construindo uma versão visual e material de nós mesmos que a gente usa para apresentar para o mundo. Mesmo sendo um aspecto super identitário, se a gente perguntar para alguém que obviamente não trabalha com isso, como ela define o próprio estilo, ela vai ter dificuldade de traduzir em palavras o que é o estilo. E a pessoa vai tentar reduzir em poucas palavras porque simplesmente falta vocabulário para a gente construir e definir com clareza por que nos vestimos assim. Contudo, assim que a gente abre o guarda-roupa dessa pessoa, a gente vai ver um universo de cores, de paletas, de texturas, de marcas que ajudam a contar e a gente a entender de forma bem tangível e clara qual é o estilo dessa pessoa. Então, em linhas gerais, a antropologia visual é uma forma de ler o mundo, não a partir das palavras. A parte da antropologia visual que mais me fascina é exatamente a sua aplicação. Ela não é necessariamente uma matéria utilitária, funcional. Ela não tem um uso específico. Ainda assim, ela serve para uma série de coisas. Um arquiteto, por exemplo, que vai projetar uma casa, pode usar aspectos da antropologia visual para entender o comportamento das pessoas que vão habitar esse espaço e projetar inspirado nos códigos e comportamentos que aquela família apresenta. Um designer de objetos, por exemplo, pode usar a antropologia visual para entender os códigos referentes a um grupo de pessoas a que esses objetos estão endereçados. Uma estilista também
pode usar aspectos da antropologia visual para ampliar e potencializar a criatividade no desenho de novas peças e entender quais hábitos e comportamentos que podem influenciar na construção de uma nova coleção. Mesmo quem não trabalha com objetos ou com imagem pode também se influenciar com a antropologia visual. Por exemplo, um escritor, tendo noções claras do papel dos objetos e das imagens no nosso cotidiano, consegue trazer isso para uma construção literária e imergir o leitor num universo muito mais rico e complexo visualmente, descrevendo cenas com uma maior preocupação nos detalhes e nos objetos que compõem aquele universo. Isso ajuda a transpor o leitor para o universo da história que está sendo contada. Ainda que você não vá usar para nenhum fim profissional, a antropologia visual é uma ótima forma de autoanálise. Afinal de contas, é muito mais fácil olhar para o que está ao nosso redor do que olhar para dentro de nós. Então, tendo clareza da forma como você organiza os seus objetos, das bagunças que vão se acumulando ao longo dos dias na sua casa, isso são ótimos sinais para que você perceba aquilo que você está vivendo. A antropologia visual também é um recurso muito importante para publicitários e estrategistas de marca. Afinal de contas, grande parte do nosso universo visual está relacionado àquilo que a gente consome. Então, a forma como a gente utiliza e expõe as marcas que a gente consome diz muito sobre o nosso comportamento, nosso estilo de vida. Algumas pessoas, inclusive, usam as marcas exatamente como códigos sociais, como uma forma de transmitir alguns recados dentro de uma interação social. Então, marcas estão super presentes dentro do universo da antropologia visual como símbolos e ícones de determinados comportamentos. Fora isso, entendendo a forma como as pessoas se relacionam com essas marcas, permite aos publicitários e estrategistas de marca criar campanhas e ações que dialogam diretamente e são facilmente reconhecidas pelas pessoas. Uma outra aplicação para a antropologia visual pode ser também dentro do universo visual de designer gráficos e construção de personagens que se materializam a partir de elementos visuais. Então, a escolha do cabelo, a paleta de cores, o estilo de roupa e toda a construção de cenário ajuda a trazer mais camadas, mais contornos para esse personagem sem que você tenha que explicar a história toda dele. Para você que se interessou por essas informações básicas sobre antropologia visual, eu vou deixar alguns livros que você vai poder consultar nos recursos adicionais. Afinal de contas, esse é um curso introdutório, existe um universo gigantesco para você estudar e vasculhar para poder se considerar um antropólogo visual. Agora que você já conhece os conceitos básicos da antropologia visual e em que eles se aplicam, chegou a hora de dar um próximo passo e entender a antropologia visual a partir de uma perspectiva bastante interessante, que é a visão. Bom, gente, aí muito interessante, né? Ele é ótimo, Franklin. E assim, esse curso é muito legal. Quem quiser fazer, faça no Doméstica, vale a pena. E aí ele deixa os livros, né? Assim, as referências bibliográficas para quem quiser pesquisar. Então, esse é um ponto. E aí eu trouxe isso para a gente, então, pensar. Como ele falou ali, ele usou até o exemplo das roupas e do vestir, né? Para a moda. A gente pensar essa abordagem para fazer uma fotografia das nossas modelos e das relações delas com as roupas que elas vão escolher para vestir, para elas contarem, para a gente entender o comportamento, o hábito por trás, que vai nos dizer sobre vestimenta e mulher, né? E feminino, no contexto da relação com o vestir com moda. E aí aqui, a outra que eu vou falar é sobre o que a gente está chamando roupa de cultura material, que são, como ele falou, esses objetos, etc., o que é, do ponto de vista conceitual, cultura material a partir dessa abordagem antropológica, tá? Diante de um olhar atento, tudo é curioso, tudo é experiência, tudo serve ao aprendizado. Então, nos manter atento àquilo que nos toca os olhos é também um processo de perceber o mundo e, principalmente, ampliar o nosso repertório em relação a ele. É isso que faz a antropologia uma ferramenta incrível para um processo criativo. Nessa aula, vamos discutir um pouquinho do papel dos objetos na nossa vida. Estamos cercados por objetos o tempo todo e esses objetos têm valor simbólico, valor afetivo, valor cultural e mnemônico. Eles são guardiões da nossa memória. Ou seja, falar de objetos
é falar de quem somos. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Com essa concentração da visão como principal sentido para aprender sobre o mundo, a gente vai se esquecendo um pouco da multissensorialidade que é estar no mundo. Em alguma medida, eu posso dizer que vivemos numa ditadura bissensorial do mundo. A gente fala sobre audiovisual com uma naturalidade incrível, mas se a gente perceber na bibliografia sobre antropologia dos sentidos, o principal parceiro da visão não é a audição, mas sim o tátil. Afinal, aquilo que a gente consegue ver, a gente também consegue tocar. Ou seja, uma perspectiva tátil-visual faz muito mais sentido do que uma perspectiva audiovisual para o nosso processo de aprendizagem e conhecimento em relação ao mundo. A experiência tátil dialoga diretamente com a cultura material. Temos a necessidade de transformar o nosso mundo não só numa experiência visual, mas também numa experiência física, numa experiência capaz de estar ao alcance das nossas mãos. É por isso que a gente tem uma relação tão próxima com objetos. É essa complementaridade entre a visão e o tato que aproxima a antropologia visual da cultura material. Nesse sentido, é quase como se uma não existisse sem a outra. Quando a gente fala de antropologia visual, a gente também está falando de objetos. E por isso que a gente precisa entender a nossa relação com ele para fazer um bom trabalho de antropologia visual. Poder tocar as coisas é também nos convencer da sua existência, da sua concretude, da sua materialidade. Ou seja, aquilo que eu posso tocar acaba sendo uma afirmação da existência desse objeto. É por conta disso que a gente também constrói a nossa identidade a partir de objetos. Quando trazemos um novo objeto para a nossa vida, a gente traz também materialidade, consistência para a nossa vida. A partir do momento que a gente escolhe esses objetos, que a gente faz uma curadoria daquilo que vai fazer parte do nosso cotidiano, a gente também está criando uma versão tangível, material, ao alcance das nossas mãos, de quem nós somos. Então, quando eu escolho um objeto, ele se insere na nossa vida e, principalmente, nos traz uma certa constância, uma certa perenidade. Ao resistir ao tempo, os objetos permitem que a gente coloque no mesmo momento passado, presente e futuro. Como esse radinho que, embora seja super tecnológico, dê para colocar USB, cards de memórias, remete a um rádio antigo. Ou seja, os objetos permitem que a gente brinque com o tempo e se desprenda da efemeridade dos nossos pensamentos e dos nossos sentidos. Se não fossem os objetos, seríamos uma constante mudança de opiniões e percepções, ou seja, não teríamos a menor ideia de quem nós somos e daquilo que nos compõe. Ao durarem e resistirem ao longo do tempo, os objetos acabam sendo um veículo ótimo para a nossa memória. A partir do momento que vamos reunindo objetos no curso de uma vida, vamos construindo também nosso museu autobiográfico por meio de objetos. Nesse sentido, quando falamos dessa associação entre memória e objeto, a gente acrescenta uma nova camada para essa percepção de objetos. A gente tem uma primeira percepção, quando a gente compra um objeto, que é seu valor de mercado, quanto pagamos por esse objeto. Segundo, uma perspectiva sobre o valor afetivo, o que esse objeto representa para a gente. E uma terceira camada que eu trago agora é o seu valor mnemônico, ou seja, a capacidade desse objeto de guardar memórias. Nesse contexto, eu posso afirmar que objetos são guardiões da nossa memória. Ao passo que eu posso dizer é meu, eu também, em alguma medida, afirmo sou eu. Ou seja, os nossos pertences, como guardiões de nossas memórias, ajudam a gente a se relacionar com essas memórias, mantê-las presentes no nosso cotidiano. Quando eu peço para alguém apresentar um objeto para mim, mais do que ver o objeto em si ou construir um inventário pessoal daquela pessoa, eu estou principalmente evocando as memórias. Quando as pessoas trazem objetos e me mostram, elas trazem juntos uma série de histórias que elas contam sobre elas. E, nesse sentido, os objetos servem como uma metáfora, como uma forma da pessoa conseguir falar com tranquilidade sobre ela, sem necessariamente entrar num processo autorreflexivo que muitas vezes é complexo. Então, os objetos
ajudam as pessoas a falar sobre si com maior tranquilidade, com maior leveza. Os objetos acabam criando uma visão subjetiva de nós para nós mesmos, e essa é a magia dos objetos. Um exemplo clássico da nossa relação com objetos e do potencial deles de carregar memórias é exatamente a nossa relação com souvenirs, as famosas lembrancinhas que a gente acumula no curso de uma vida, exatamente para afirmar que fomos até um lugar. Por que é necessário que a gente tangibilize, materialize uma experiência como uma viagem? Por que a gente precisa de um imã de geladeira para dizer que fomos a Paris? Porque sem isso, essas memórias dessas viagens, elas vão perdendo tonalidade, vão se esvaindo, e no curso de uma vida a gente vai perdendo partes da nossa experiência ao longo do tempo, a gente vai se esquecendo. Nesse contexto, o objeto serve como uma vela, uma chama, algo que permite que a gente se relacione com essa memória, mesmo quando a gente não está vivenciando essa experiência. Contudo, quando a gente começa a falar de objetos, a gente não pode correr o risco de confundir duas percepções muito importantes, que é a materialidade e o materialismo. Vivemos sim numa sociedade capitalista, vivemos sim numa sociedade extremamente consumista. Então, não posso correr o risco de falar de objetos e não fazer essa distinção. Se, por um lado, a materialidade é uma forma de tornar tangível, visível e perceptível a nossa identidade, o materialismo é uma corrente filosófica que define que o ter se sobrepõe ao ser. E, nesse sentido, o materialismo, de alguma maneira, destrói a nossa relação material a partir do momento que a gente consome coisas que não nos ajudam a potencializar a nossa experiência. Um exemplo que marca essa diferença entre materialismo e materialidade pode ser exemplificada, por exemplo, com a nossa relação com o celular. Se a gente compra um celular que tragam features e configurações que permitam, por exemplo, a gente fazer melhor o nosso trabalho, estamos falando de materialidade, né? Algo que nos expande a capacidade de estar no mundo. Contudo, se a gente troca de celular simplesmente para ter a última versão desse celular, como uma influência da moda, a gente está falando de materialismo, porque, afinal de contas, esse novo celular não mudou a tua experiência com o mundo, não mudou a tua relação com esse objeto. Então, estar atento entre materialidade, aquilo que nos faz plenos, saciados e potencializa a nossa experiência, e materialismo, que é aquilo que nos consome, aquilo que nos faz acumular coisas que não nos levam a lugares diferentes, é super importante, inclusive, para a gente dosar se aquilo que compramos faz sentido, se estamos, de fato, consumindo ou sendo consumidos por aquilo que temos. Outro aspecto importante que a gente precisa manter atenção quando falamos de objetos é exatamente o processo de personificação dos objetos e não de objetificação das pessoas. Quando olhamos para as pessoas e tentamos entender o comportamento delas a partir de objetos, a gente está exatamente trazendo histórias, trazendo camadas subjetivas para essa relação com objetos. Contudo, e talvez seja esse o principal erro do mercado, quando a gente olha para as pessoas não a partir de suas histórias, de suas memórias e de sua identidade, mas a partir do papel que ela ocupa, quando, por exemplo, chamamos alguém de target ou consumidores, estamos fazendo o papel inverso, estamos objetificando essas pessoas. Essas pessoas pedem nome, pedem história, pedem memórias e se tornam um número para a gente contabilizar. Então, é super importante a gente entender se o que a gente está fazendo é personificar os objetos ou objetificar as pessoas, reduzi-las a seu papel utilitário e funcional. Uma boa maneira de entender o processo de personificação que os objetos podem adquirir está diretamente relacionado à construção desse cenário. Quando eu trago objetos meus, objetos que estão na minha casa, para compor esse cenário, eu basicamente estou personalizando esse cenário, fazendo com que esse cenário seja único e, de alguma maneira, diretamente relacionado a mim. Então, esses objetos, em alguma medida, conseguem transportar parte da minha experiência, da minha identidade, para um set de filmagem que, sem esses objetos, não teria qualquer relação afetiva ou emocional comigo. Ou seja, ao trazer alguns objetos para esse contexto, eu faço com que esse cenário seja de fato meu. Nenhum outro curso vão ter esses objetos, a não ser que me paguem um aluguel.
Um aspecto importante relacionado à cultura material é o esvaziamento material que a gente vem observando nos últimos tempos. E esse esvaziamento material ele acontece a partir de duas correntes. Primeiro, a partir do consumo. A partir do momento que a gente consome mais do que a gente pode se relacionar, a gente para de fazer associações e criar vínculos afetivos com aquilo que a gente tem. Isso está diretamente relacionado ao esvaziamento material. E uma segunda corrente relacionada a esse esvaziamento material é o processo de digitalização que a gente percebe. Ao longo do tempo, os nossos livros vão saindo das estantes e se tornando arquivos dentro de um device. As fotos que tanto marcam a nossa experiência e que a gente tem tanta ansiedade de registrar quando, por exemplo, fazemos viagens, vão saindo das paredes, vão saindo das prateleiras e se condensando em memory cards, em arquivos que facilmente podem ser perdidos, corrompidos ou simplesmente deixar de fazer parte do nosso cotidiano, porque para acessar essas fotos você tem que ir lá, abrir pasta por pasta, descobrir que perdeu essas pastas, descobrir que não sabe onde estão essas fotos. Então, a partir do momento que a gente vivencia esse esvaziamento do universo material, a gente registra também uma alienação em relação àquilo que somos e àquilo que nos compõe. Ou seja, é preciso estar atento e forte para esse processo de construção de objetos, porque a partir do momento que eu tenho controle sobre o universo material que me rodeia, eu também tenho maior concretude, maior clareza sobre aquilo que sou e aquilo que me pertence. Então, dentro do processo de pesquisa da antropologia visual, necessariamente a gente vai esbarrar com a cultura material e com os objetos. E isso acaba transformando a pesquisa antropológica numa experiência. Ao invés de olhar para dentro para formular suas opiniões sobre o mundo, as pessoas olham para fora, para aquilo que as rodeia. Elas saem em busca de respostas e as respostas estão espalhadas pela casa, estão guardadas dentro da bolsa. Isso faz com que as pessoas consigam se explicar de uma maneira mais fácil e, principalmente, se atenham a uma perspectiva mais real e objetiva de si mesmas. Afinal de contas, as palavras facilmente podem distorcer a realidade, enquanto os objetos, eles não, são óbvios, materiais, tangíveis. Eu posso tocar, eu posso afirmar que eles existem, que eles estão dentro de uma casa. Então, quando eu trago a cultura material para a antropologia visual, eu trago também uma nova camada de sentidos. Eu consigo cruzar aquilo que as pessoas dizem sobre si, os discursos que elas apresentam, com aquilo que eu consigo observar, aquilo que de fato existe na casa delas. E assim eu consigo ter uma clareza sobre até que ponto o discurso dela corresponde com a realidade, com o cotidiano. Então, meninas, muito legal, né? O Franklin. Deixa eu parar de compartilhar. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar. Deixa eu ver onde que tá. É uma dos exemplos que ele sugeriu de um fotógrafo que fez um trabalho. Deixa eu ver se eu acho. Um fotógrafo que fez um trabalho chamado Pessoas de Nova York, sabe? E aí ele... Aqui, ó, o curso dele é esse aqui, ó, do Doméstica, tá? Para quem quiser fazer, vale a pena. É uma das aulas, deixa eu ver, acho que foi essa segunda aqui. Não. Deixa eu ver se é nessa aula aqui. Não, essa aqui já é do projeto, então deve ser aqui. Eu achei legal pelo seguinte, a maneira, tá em inglês, tá, gente? Aqui, ó. Esses são os humanos atrás, humanos de Nova York, desse fotógrafo, tá? Eu vou colocar legendado aqui, tá em inglês. Mas dá para entender a ideia. Quer ver? Aí, eu sempre estou buscando as histórias.
Deu para entender? Que ele sempre falou que está em busca, né, das histórias por trás das pessoas, que elas podem estar exprimindo raiva, né, medo, tristeza, felicidade. Então, eu quis mostrar isso aqui, que eu acho interessante a maneira como ele aborda as pessoas na rua para fazer as fotografias, que a gente pode usar como ideia, se quiser abordar as pessoas na rua para nossos modelos, entendeu? Claro que aqui é para um projeto bem diferente do nosso, mas é interessante essa perspectiva de abordagem. Ô, Patrícia, tá sem áudio passou, ou não compartilhou? Não compartilhou o áudio? Não, nada. Então peraí. Deixa eu... já sei por quê. Vou compartilhar novamente. Peraí, quer ver? Desculpa, meninas. Acho que é esse aqui. Isso. Looking for a story, and you'll find that the stories in people's lives, the ones that are the most meaningful and impactful and interesting, tend to revolve around a certain emotion, whether that be extreme anger, extreme fear, extreme sadness, extreme happiness. Can I get one with you looking here? Yeah, just like that. I've taken over 5,000 portraits of people around New York City, and I find out a little bit about everyone I photograph. Do you remember the saddest moment of your life? What is your greatest struggle right now? What would you say about your perception in particular has changed the most from the age of 21? Viu que interessante? Ele fez mais de 5.000 retratos de pessoas em Nova York, e ele sempre para fotografar, pergunta se pode fotografar, mas pede para a pessoa contar alguma coisa, né? Ele falou qual foi a principal mudança que você passou por ela desde os seus 21 anos, e aí a partir disso ele fotografa. Traveling around the different cities, just doing photography, and I was naming my collections of photos just on my personal Facebook page after my first impressions of the city. Philadelphia was bricks and flags. Pittsburgh was yellow steel bridges. And then I got to New York, and I just remember my first impression was all the people. And so I just named it Humans of New York. Now that Humans of New York has become much more about storytelling in addition to the photography, I look for people that I'm able to talk to. Saddest moment of my life, when my father left me. Him and my mom were never married. She was the other woman. Somebody's willingness to let me photograph them and willingness to tell me a story has nothing to do with the words I say. It all has to do with the energy I'm giving off. I'm not trying to get this quote to pair with this photograph. It might start like that, but then the moment I start talking to the person, that drops away, and it's just two people having a conversation on the street. Average New Yorker. I'm a Vietnam-era veteran, United States Army Field Artillery Operations and Intelligence, Staff Sergeant E6, Battalion Chemical, Biological, Radiological Warfare. Hold on, I gotta write this down. You know, I feel very protective and very thankful to the people who allow me to take their photographs. If somebody does not have a pleasant experience, if they contact me before I put the picture up and say I changed my mind, I never post. And if they contact me after I put up the photo and said I changed my mind, I always remove it. I like that. Is there anything that you just told me that you don't want me to share? Sure. I like your story. Let's look at your picture, see if we did. Yeah, it's a great shot, man. Cool. It's kind of epic. My man. Dude, thank you so much. That's a great story. Your picture will be up in like the next 2 or 3 days. What's the name of the website? Humans of New York. As compared to other places on the internet, I think Humans of New York has a very, very kind of warm-hearted, very supportive, celebratory tone to it. Hi. Can I ask you for a quick? Yeah, sure. All right. All right, you taking it? And then tell me your name. Edward. Edward, okay. Yeah, all right, ready? Yeah. Hey, Rachel, this is Brandon from Humans of New York. I'm here with my man, Edward, and we just want to say happy birthday. Yeah. All right, thank you. No problem. Have a great day. Thanks, Edward. One thing that, always kind of makes me smile is when people write to me and say, oh, all the time now I'm walking by and I say, oh, that's such a honey moment, or that's such a honey picture. Legal, né, também, essa abordagem dele, né, como ele chega, não sei, né, a legenda em inglês, mas como ele chega, vocês falam inglês, gente, deu para entender mais ou menos lá? Deu, né? Ele chega, conversa. Agora é interessante, porque se a gente fizer uma abordagem assim, deixa eu parar de compartilhar, a gente tem que, porque você viu que tinha uma pessoa por trás fazendo o making-off dele, conversando com as pessoas. Então ele tem documentado com um vídeo, que foi esse que a gente assistiu, que as pessoas dão o seu aval para ser fotografada, né? E depois, se a pessoa falar que não quer mais, você viu que ele falou que ele tira do ar, né, a fotografia. E que ele mostra a foto ali para a pessoa, conversa com a pessoa, anota
a história da pessoa, posta a história da pessoa quando ele acha interessante, né? Um breve texto junto no Facebook dele, né? Que ele postou, mas ele tem um making off que mostra a pessoa autorizando. Então, se a gente faz uma abordagem dessa, por exemplo, para fotografar as pessoas, modelo na Praça do Campo Grande, a gente vai lá, pega uma pessoa, posso te fotografar para um projeto que a gente está fazendo sobre fotografia de investimento, de moda, para você falar desse seu look que você, né, vestiu, qual que é a perspectiva, contar alguma coisa sobre... Que a pessoa conte, a gente pode abordar, mas a gente precisa ter documentado que ela autoriza a gente fazer a fotografia e dizer para ela que isso vai ser exposto e se ela autoriza a exposição, né? Porque o filme dela falando que ela autoriza, a gravação já é considerada autorização, mas tem que ter, né? Mas é uma abordagem interessante de fazer também, ao invés da gente, por exemplo, ir atrás de uma pessoa, uma amiga, ou um parente, ou qualquer outra pessoa que a gente convide para ser a nossa modelo e fazer, a gente pode fazer esse tipo de abordagem como ele fez também, que também pode ser interessante, né? E que aí já é um pouco diferente. Porque, por outro lado, se a gente faz uma abordagem dessa de estar com a pessoa na casa dela, a gente consegue fazer aquela profundidade de trabalho antropológico de cultura material que o Franklin falou que é interessantíssimo, que a gente fazer uma fotografia com uma abordagem de retrato, mas pegando o contexto também, com algumas técnicas da fotografia de moda, porque a gente quer destacar que nosso tema, nosso assunto é a vestimenta, é o gatilho inicial do processo de pensar esse tema, é a roupa, né, na pessoa, é este objeto e não todos do contexto. E aí a gente, né, tem artifício de tipo de lente, de enquadramento, de luz, que a gente escolhe fazer e usar, lógico. E aí a vantagem de ser na casa da pessoa é que a gente consegue uma profundidade maior com relação a essa relação da pessoa com a cultura material. Por outro lado, se a gente pega na praça, igual ele fez aí, né, é interessante porque é muito espontâneo, né, e a pessoa dá um relato ali de uma peça que ela escolheu vestir naquele momento, para aquela saída ou para aquela ocasião que ela está ali, que também pode ser uma abordagem interessante. Ao invés da gente chamar modelo para ir para uma mesma locação, todo mundo fazer a foto no mesmo lugar, sabe? Eu acho que isso pode, por um lado, é interessante a gente estar junta para trocar experiências de técnica fotográfica e de direção uma com a outra de fotografia. Por outro lado, eu acho que pode esvaziar a perspectiva antropológica mais densa dessa questão da cultura material, que é quando você está com o seu entrevistado e você entra na perspectiva dele para entender... ela, no caso, né, que a gente vai fazer com mulheres, para entender qual que é a relação dela com esse universo dos objetos de vestir, certo? Então, por isso que eu trouxe essa temática. Então, gente, de material que eu achei interessante trazer inicialmente para esse primeiro encontro, são esses. No próximo eu vou trazer, aí tem mais alguma coisa do Franklin e outros, né, conteúdos de fotografia de moda, fotografia de retrato, direção de pessoas e abordagem da antropologia visual de pessoas, como fazer, tipo, qual lente, câmera escolher e tal, esse tipo, qual que é o efeito de estar com uma câmera para uma pessoa que vai ser fotografada na rua ou em outro lugar. Ele fala sobre isso, Franklin, de uma maneira bem legal. E aí a gente vai pensando juntas. E aí eu já deixo a partir de hoje para a gente já começar a fazer esse diário de campo pessoal nosso, desse processo de construção disso, já começar a escrever, a pensar quem que eu vou chamar, será que eu vou fazer na rua? É legal se eu tenho uma avó que é interessantíssima, que tem uma relação com as roupas interessantíssimas, vou na casa dela, ou de uma amiga, ou alguém, entendeu? Que tem uma relação, às vezes, extremamente consumista com o vestuário, e é só de consumo mesmo, e aí é isso que a pessoa tem para mostrar e para dizer, né? Não é também a gente querer impor a nosso ponto de vista de como é que a pessoa deve perceber vestimenta e a relação dela com a roupa. É a gente tentar entender a perspectiva da pessoa e usar a nossa habilidade de fotógrafas para expressar isso da melhor maneira possível, né? Na narrativa visual. Bom, então é essa a ideia, meninas, do projeto. Já vamos aí para 8 horas agora, 8h04. A ideia é fazer esses encontros, 1 hora de encontro por dia mesmo, no máximo, para não ficar muito longo e para ter um conteúdo. Sempre vou trazer um conteúdo para não ficar vazio também, só a gente falando, sem ter nada que dê um gatilho para pensar, para a gente elaborar. Vocês viram que assim, o tempo é relativamente curto,
mas para a gente poder conseguir fazer um trabalho denso de imersão, porque senão fica um tempo muito longo também, acaba, perde, né, aquela densidade inicial que a gente precisa, aquele gás inicial para a gente fazer isso acontecer. E aí essa perspectiva toda de antropologia visual, cultura material, de mulher e moda, de como a roupa, o vestir influencia a mulher, a gente pode colocar no texto que vai abrir a nossa exposição, no texto da curadoria, né, da nossa exposição. E, inclusive, usar como justificativa para a gente atrair possíveis investidores para elaborar essas fotos em grande formato, né? Por exemplo, um shopping Barra da vida, que eles fazem aquelas exposições lindas lá, né? Com as fotos em quadros, né? Imagina que legal a gente fazer umas fotos dessas mulheres nos quartos delas, igual ele mostrou aí, o Franklin, você viu? Ele mostrou uns meninos com os bichos de pelúcia, uma guitarra, nos seus lugares. A gente faz umas fotos grandes, para ser expostas no Shopping Barra, com texto de curadoria sobre o que é vestir, cultura material, a roupa, com a questão da memória, e toda essa parte que o Franklin aí deu uma boa, né? Mexida aí na nossa cabeça, fica tão interessante, né? Quem sabe a gente consegue... A ideia de fazer a revista digital é ter também um portfólio desse trabalho para a gente até apresentar para esses possíveis lugares para expor e conseguir, entendeu? Um pós, depois do varal de fotos da elaboração da revista digital, a gente tentar expor essas fotos num outro formato que pode ficar muito lindo também, entendeu? Fazer um Outubro Rosa que vai ter, né, no mês da mulher, a gente aproveita esse gatilho de Outubro Rosa e vê nesses lugares para falar, né, da mulher, da relação com o corpo e com a roupa, entendeu? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa aí sobre essas tantas coisas que foram faladas aí do Franklin e tudo mais? Ou podemos encerrar? Acho que Norma quer falar. Boa noite. Eu já entrei assim no finalzinho, eu sou Norma Fernandes. Eu gostaria de saber o seguinte: quantas fotos você está pensando por cada participante? A gente pode ver, eu imaginei uma ou duas, porque justamente para a gente conseguir futuramente tentar ampliar, a gente pode para o varal fotográfico fazer uma, duas ou até três, eu acho, porque somos 11, né? Para esse varal e para a revista digital. E aí, se a gente conseguir depois um parceiro para fazer em grande formato, não poderiam ser tantas, porque aí a chance da gente conseguir é muito menor, né? A gente teria que provavelmente ter uma por fotógrafa. Chegar para um shopping Barra da vida e falar, vou fazer a exposição em grande formato. Ele vai, entendeu? E a gente tentar um patrocínio para a impressão dessas fotos ou algo assim. Aí eu acho que provavelmente teria que ser uma por pessoa para esse formato maior. Mas a gente pode pensar inicialmente 2 ou 3 imagens por pessoa para o varal fotográfico e para a revista digital. Se a gente fizer 3 imagens por pessoa, 3 modelos ou um modelo só? Não, uma só. A gente vai fazer várias fotos da mesma modelo. Você vai fazer umas 50 fotos dessa modelo. Aí você mesmo vai fazer a sua curadoria de escolher as 3 imagens que você melhor achar. Por que você? Porque é você que vai estar em contato com ela, ouvindo a história dela sobre aquele objeto, aquela roupa, aquele porquê. Então, você, mais do que ninguém que esteve com essa pessoa, vai saber dizer que essa foto diz melhor sobre a relação dela com o vestir, com a vestimenta, com aquela peça, entendeu? Então, por isso que a curadoria, ela vai ser individual nesse aspecto. Eu posso até fazer 100 fotos de uma mesma pessoa, mas as 3 que nós vamos escolher para o varal de fotos para a revista, eu que vou escolher. E o texto para falar dela, da história da pessoa que levou a escolher aquilo, e o meu falando desse processo, que é esse diário de campo, eu que vou fazer também. Entendeu? E aí a gente une isso tudo e pensa o layout dessa revista digital, como distribuir essas fotos, essas 2 ou 3, ou uma de cada uma, a gente escolhe, para fazer a revista digital, colocando o link para acesso dos videozinhos, das imagens do making-off do processo de cada uma, conversando com essas meninas da nossa elaboração, entendeu? Essa é a ideia. Então é o seguinte, eu vou estar com um aparelho, vou gravar a conversa que eu tive com a pessoa, pedir a permissão, vou pedir a ela para me contar um pouco da história dela, e como ela se sente com determinada roupa, vamos dizer o que ela está no dia. A primeira abordagem. Depois disso aí,
eu vou relatar essa história e começo a fazer fotos. É mais ou menos isso? Também, isso. Aí você pode aprofundar essa conversa, né? Não só a roupa. Aí você pode pensar, essa abordagem vai ser o quê? Vai ser uma pessoa que você vai convidar, uma amiga, você vai na casa dela, ela vai te levar para. Você vai falar com ela. É interessante você tentar, se for uma pessoa que te dê essa abertura, você ver se ela fala um pouco mais para você com você sobre a memória que aquela roupa traz, como que ela se sente, por que ela escolheu aquela roupa, ou se tem alguma outra roupa, peça de roupa que ela gostaria de se ver fotografada com ela e por quê, que às vezes ela tem um vestido que ela põe e se sente poderosérrima, ou o vestido que ela usou em determinada ocasião, ou a outra quer ser fotografada com uma lingerie, porque ela se sente linda e sensual com essa lingerie, é isso. Aí você vai tentar explorar isso. Mas por que você se sente? A roupa que te faz sentir, você coloca e fica como? E onde essa roupa, como é que você achou essa roupa? Como que ela chegou até você? E aí você vai puxando esse fio condutor para a sua história, a história que a pessoa falar, ter mais densidade, entendeu? Do não dito. No primeiro momento que você jogou isso para a gente, eu pensei, várias mulheres usam fardas. E quando elas estão com a farda, elas se sentem empoderadas. E algumas estão com farda por conta do processo de trabalho, aquela coisa toda. E tem uma história por trás daquilo. Uma história de como ela chegou a um determinado cargo, os procedimentos, todo um aparato, e depois o visual que ela usa no dia a dia para exercer a atividade. Foi a primeira abordagem que veio à minha mente, foi a minha primeira sensação. Eu acho excelente a ideia. Você pega uma pessoa, você uma policial militar ou qualquer outra mulher, né, que use farda, e aí pergunta, né? Ela tem que autorizar você a fotografar. Você fala que você vai gravar e explica por quê. Fala que vai ser para um varal de fotos, que a ideia é fazer essa exposição, colocar, inclusive, num shopping, tentar um parceiro, se a gente conseguir, a pessoa já tem que autorizar ou não. Fala que você está gravando porque você quer fazer uma narrativa por escrito da relação e da importância que está por trás da história daquela peça de roupa. E aí ela, né, você vai tentando condensar isso, e na hora de elaborar a sua fotografia, você pensar a melhor luz, o melhor lente, o melhor corte, que destaque essa personalidade por meio dessa vestimenta. Entendeu? Ok. Então é isso. Aí a gente pode fazer, a ideia é fazer com você pega uma mesma pessoa, faz várias fotos dela, e aí você escolhe, a gente escolhe uma, duas ou três imagens dessa pessoa, nesse contexto, que você achar que tem mais a ver, entendeu? E aí a gente monta essa ideia. Okay. Então, desde já, como o tempo é curto, a gente já começar a pensar, como você já está pensando, quem que eu vou chamar, se eu vou fazer uma abordagem tipo desse fotógrafo de Nova York, né? Vai ser de rua, ou se vai ser uma fotografia que eu vou convidar uma amiga, eu vou na casa da pessoa, porque é uma pessoa da minha família que me deu abertura e que é interessante, ou essa que tem a perspectiva aí de farda, né? Como que vai ser o contexto? Você vai na casa dela, você vai convidar ela para algum lugar, você vai pedir para ela ir para um lugar para você fotografar, que teria, ou ela vai fotografar no local de trabalho dela, às vezes, todas essas questões, já ir pensando, e aí a gente vai pensando alto, né? Que eu digo, anotando, ou escrevendo, ou fazendo um videozinho, porque é nosso diário de campo que vai compor esse making off, né? Porque aí, na hora que a gente finalizar o trabalho, a gente tem um material denso e interessante para tentar buscar esses parceiros para expor esse trabalho e não ficar parecendo que é um trabalho só fotografias de mulheres com roupas. Você entendeu? Porque tem toda uma questão de vestir, de cultura material, de influência de moda da mulher por trás ali, que é um grande tópico feminino, né? Que é essa questão, a moda da mulher. Beleza? Aí, ó, então, final de sábado, domingo que vem, a gente encontra de novo. Aí eu vou ver, a gente já vê se a gente atrasa as ideias de eu consegui tal pessoa ou não. Aí eu vou falar sobre a fotografia de moda, de retrato, e apresentar mais alguma coisa aí do Franklin, algum conteúdo só para dar na primeira parte, e depois a gente vai conversando sobre o processo do projeto. Beleza? Okay. Beleza. Então, valeu, meninos. Eu gravei, eu vou deixar disponível isso aqui no YouTube do Fotoclube de Mulheres, para quem não pôde ver hoje, pelo menos assiste, né? Quem não pôde participar. Beleza? Tranquilo. Então, valeu, meninos. Obrigada, boa noite, até. Uma boa semana a todos. Tchau, para vocês também.
Tchau.